Imagine um mundo onde a busca incessante por um parceiro não é um sinal de completude, mas de fraqueza. Onde a solidão não é uma maldição a ser evitada, mas um campo fértil para o florescimento do espírito. E se a verdadeira vitória na vida não estivesse em encontrar a outra metade, mas em se tornar inteiro por si mesmo? Friedrich Nietzsche, o filósofo do martelo, desafiou todas as convenções de sua época, e sua visão sobre o amor e a solidão é um convite radical à autossuficiência. Para ele, a dependência emocional, a busca por validação no olhar do outro, era um entrave à verdadeira grandeza, uma fuga da responsabilidade de criar o próprio valor. Mas será que essa perspectiva é apenas um ideal inatingível para poucos, ou uma verdade brutal que a maioria se recusa a encarar? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do pensamento nietzschiano para desvendar por que, para o super-homem, permanecer solteiro pode ser a única maneira de vencer. Prepare-se para ter suas crenças sobre o amor e a felicidade viradas de cabeça para baixo. O que você está prestes a ouvir pode libertá-lo das correntes invisíveis que o prendem a expectativas alheias. Acompanhe-nos até o fim, pois a liberdade, por mais assustadora que seja, é o primeiro passo para a verdadeira maestria de si. Desde cedo, somos bombardeados com a narrativa romântica, a alma gêmea, o felizes para sempre, a completude que só o amor pode trazer. Essa é a grande mentira que nos contam, a fábula que nos impede de enxergar a verdade. Nietzsche, com sua perspicácia implacável, via nessa busca desesperada por um parceiro uma manifestação da moralidade de rebanho, uma fuga da responsabilidade individual. Para ele, o amor romântico, tal como idealizado pela sociedade, era frequentemente uma forma de auto-engano, uma maneira de evitar o confronto com a própria solidão e a necessidade de autotransformação. Ele questionava: o que você busca no outro que não consegue encontrar em si mesmo? A resposta muitas vezes é a validação, a segurança, a fuga do vazio existencial. Mas essa fuga, para Nietzsche, era uma armadilha, um caminho para a mediocridade. A verdadeira grandeza, a ascensão ao super-homem, exigia um rompimento com essas dependências. Uma coragem de encarar a vida de forma autônoma, sem muletas emocionais. Nietzsche não era um misógino, nem um eremita que desprezava a conexão humana. Ele era um pensador que valorizava a força, a individualidade e a criação de valores próprios acima de tudo. Para ele, o amor, em sua forma mais elevada, deveria ser uma ponte para a superação, não um porto seguro para a estagnação. Mas a maioria dos relacionamentos, ele observava, se tornava um peso, uma negociação constante de vontades, um compromisso que diluía a força do indivíduo. A paixão, que deveria impulsionar a grandeza, muitas vezes se transformava em possessividade, em ciúme, em uma teia de dependências que sufocava o espírito livre. O homem que busca a vitória, a autossuperação, não pode se dar ao luxo de ser arrastado para baixo por um amor que o enfraquece. Ele precisa de um amor que o eleve, que o desafie, que o inspire a ser mais do que já é. E para Nietzsche, esse tipo de amor era raro, quase utópico, em um mundo dominado pela mediocridade. A solidão, para Nietzsche, não era um vazio a ser preenchido, mas um espaço sagrado para a criação. Era no isolamento que o indivíduo podia se libertar das vozes do rebanho, das expectativas sociais e ouvir a própria voz interior. Era ali que ele podia forjar seus próprios valores, criar sua própria moralidade e se tornar o artista de sua própria vida. O homem que teme a solidão, que busca incessantemente a companhia, é um homem que teme a si mesmo. Ele foge do confronto com suas próprias sombras, com suas próprias fraquezas e busca no outro um espelho que o conforte, que o valide.
Mas essa validação externa é efêmera, superficial e nunca preenche o vazio interior. A verdadeira força, a verdadeira vitória, reside na capacidade de estar sozinho, de se bastar, de encontrar em si mesmo a fonte de sua própria felicidade e propósito. O casamento para Nietzsche era uma das maiores armadilhas da moralidade de rebanho. Ele via a instituição como uma forma de domesticação do indivíduo, uma maneira de forçá-lo a se conformar a padrões sociais e a renunciar à sua própria vontade. O homem que se casa, ele argumentava, muitas vezes o faz por conveniência, por segurança, por medo da solidão, e não por um amor verdadeiro e elevador. E ao fazer isso, ele se condena a uma vida de mediocridade, de compromissos que o impedem de alcançar seu potencial máximo. A verdadeira união para Nietzsche deveria ser entre iguais, entre dois indivíduos que já são completos por si mesmos e que se unem para se impulsionar mutuamente à grandeza, não para se completar. Mas essa união era rara, quase inexistente, em um mundo onde a maioria busca no casamento uma fuga da própria incompletude. A busca pela felicidade, para Nietzsche, era uma ilusão perigosa. Ele via na felicidade, tal como concebida pela maioria, uma busca por conforto, por segurança, por ausência de dor. Mas a verdadeira vida, a vida do super-homem, era uma vida de desafio, de superação, de confronto com a dor e o sofrimento. A felicidade, para ele, era um subproduto da grandeza, não um objetivo em si. O homem que busca a felicidade acima de tudo é um homem fraco, que se recusa a encarar a dureza da existência. Ele se contenta com a mediocridade, com a estagnação, e nunca alcança seu potencial máximo. A verdadeira vitória para Nietzsche estava em abraçar o sofrimento, em transformá-lo em força, em usá-lo como um trampolim para a autossuperação. E para isso, a solidão era um aliado poderoso, um espaço onde o indivíduo podia se fortalecer, se forjar e se preparar para os desafios da vida. O homem que se recusa a permanecer solteiro, que busca incessantemente um parceiro, é um homem que teme a si mesmo. Ele teme o confronto com suas próprias fraquezas, com suas próprias limitações, e busca no outro um refúgio, uma fuga. Mas essa fuga é ilusória e nunca o leva à verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade para Nietzsche estava em se libertar das amarras da dependência emocional, em se tornar autossuficiente, em encontrar em si mesmo a fonte de sua própria força e propósito. O amor, em sua forma mais elevada, deveria ser uma expressão dessa força, não uma busca por ela. E para isso, o indivíduo precisava primeiro se tornar completo por si mesmo, sem a necessidade de um parceiro para preencher seus vazios. A grande questão então é: como o indivíduo pode se libertar das amarras da dependência emocional e abraçar a solidão como um caminho para a vitória? A resposta talvez não esteja em abandonar o amor, mas em redefinir sua compreensão de amor e de si mesmo. Nietzsche nos convida a questionar todas as nossas crenças sobre o amor, a felicidade e a completude. Ele nos desafia a olhar para dentro, a confrontar nossas próprias fraquezas e a encontrar em nós mesmos a fonte de nossa própria força. A vulnerabilidade para ele não era uma fraqueza a ser evitada, mas uma oportunidade para a autossuperação. Era no confronto com a própria dor, com a própria solidão, que o indivíduo podia se fortalecer, se forjar e se tornar o super-homem que ele estava destinado a ser. A dura verdade é que o amor, em sua forma mais comum, é uma negociação, um compromisso, uma diluição da vontade individual. Ele exige sacrifício, não do seu ego, mas da sua essência. Exige a capacidade de ceder, de comprometer-se, de colocar as necessidades do outro em pé de igualdade com as suas.
Para o indivíduo que busca a vitória, a autossuperação, isso pode ser um desafio monumental. Ele precisa aprender a equilibrar sua individualidade com a interdependência que o amor exige. Precisa entender que a verdadeira liberdade não é a ausência de vínculos, mas a capacidade de escolher seus vínculos com sabedoria e de cultivá-los com dedicação. A solidão, para Nietzsche, era um campo de batalha, um espaço onde o indivíduo podia lutar contra suas próprias fraquezas, contra suas próprias dependências e emergir mais forte, mais autêntico, mais livre. A virada, o clímax dessa jornada, acontece quando o indivíduo percebe que a verdadeira força não reside em encontrar um parceiro que o complete, mas em se tornar completo por si mesmo. É quando ele entende que a autenticidade não significa isolamento, mas a capacidade de ser quem ele realmente é, com todas as suas complexidades e vulnerabilidades, em um relacionamento. É um momento de profunda autoconsciência, de reconhecer que a busca incessante por um parceiro, se levada ao extremo, pode se tornar uma prisão. A liberdade, para Nietzsche, era um conceito complexo, muitas vezes ilusório, mas a liberdade de ser, de criar, de transcender o próprio ego, é uma liberdade que vale a pena ser buscada. O indivíduo, ao abraçar essa verdade, pode encontrar um caminho para a vitória que ele tanto almeja, mas que sua própria natureza, se não for compreendida e gerenciada, pode negar-lhe. Ele precisa aprender a dançar com o imprevisível, a aceitar a imperfeição, a abraçar a vulnerabilidade. Precisa entender que o amor não é uma ameaça à sua liberdade, mas uma extensão dela, uma forma de expandir sua existência e encontrar um significado mais profundo na vida. E ao fazer isso, ele pode finalmente quebrar o ciclo da dependência e construir relações que o nutrem, que o desafiam e que o tornam um ser humano mais completo. A jornada do indivíduo que busca a vitória é uma busca por equilíbrio entre a individualidade e a conexão, entre a autonomia e a interdependência. É uma jornada que exige coragem, autoconsciência e a disposição de confrontar as próprias defesas. Mas a recompensa é a possibilidade de uma vida mais rica, mais plena, onde a liberdade não é sinônimo de solidão, mas de uma conexão profunda e significativa. E você, que busca a vitória, que valoriza sua independência acima de tudo, está pronto para confrontar essa dura verdade? Está pronto para quebrar o ciclo da dependência e abrir seu coração para a possibilidade de um amor que o complete sem roubar sua essência? A escolha é sua. O caminho é desafiador, mas a recompensa é a verdadeira liberdade. Se você se identificou com essa jornada, se as palavras de Nietzsche ressoaram em sua alma, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas experiências, suas lutas, suas descobertas. Inscreva-se no canal para mais reflexões profundas sobre a natureza humana e o caminho para a autotransformação. E não se esqueça de deixar o seu like, pois sua interação nos ajuda a levar essas verdades a mais pessoas que, como você, buscam a liberdade e o significado em um mundo complexo. Juntos, podemos desvendar os mistérios da mente e construir um caminho para uma vida mais autêntica e conectada. A verdade está lá fora e também dentro de você. Abrace-a.